Olá, há uns 15 anos atrás, o Jorge Teixeira, ele me avisou que tinha indicado o meu nome para apresentar os estudos na segunda-feira, no primeiro horário. Aí eu falei para ele que não era possível, porque eu tinha uma timidez muito grande e muita dificuldade de falar em público. E ele falou daquele jeito dele, tá feito. Aí eu pensei, se o Jorge indicou o meu nome, ele deve estar em concordância, né, obviamente, com a espiritualidade, com a direção espiritual da cabana. Sendo assim, não me cabe muitas ponderações. E foi muito importante isso. Na época eu lia romances, né, romance espírita, e não estudava absolutamente nada. Lia o Livro dos Espíritos, o Evangelho, no culto do lar. E uma coisa, como eu disse, eu lia romance. Uma coisa é ler e outra coisa é estudar. Mesmo no culto, quando eu usava o livro do Evangelho ou qualquer outra obra de Kardec, eu só lia. E foi muito importante. Primeiro, falar em público, né? Vencer esse medo. Não que seja fácil hoje em dia, ainda é bem complicado. Mas eu, inclusive, porque eu faço parte da Associação Empresarial de Moradores da Tijuca, que preciso falar em público. Isso facilitou muito a minha vida. Eu comecei falando ali na cabana. E segundo, que me proporcionou a possibilidade de estudar. Cada vez que eu tinha um tema, que eu tinha um estudo para fazer, eu tinha a apresentar, eu tinha que estudar. Uma página, 2 páginas de um livro psicografado pelo Chico Xavier, de Emmanuel, que tem um poder de síntese absoluta, eu preciso ler pelo menos umas 30 vezes. E eu preciso escrever umas 10 páginas para poder destrinchar o poder de síntese que tem o Emmanuel. E ao estudar e me aprofundar, eu estudo muito pouco, mas enfim, me possibilitou eu ir conhecendo mais e mais a doutrina, um pouco mais da doutrina. E aí aquilo que eu sempre acreditei, que é nas reencarnações sucessivas e progressivas, eu desde sempre achei isso plausível. Mas a gente, como espírita, né, assim como a máxima das máximas no Espiritismo é fora da caridade não há salvação, o dogma, se é que se podemos chamar de dogma, mas o dogma das reencarnações sucessivas e progressivas muda completamente a nossa maneira de ver e de agir. E cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo, por conta de apresentar esses estudos na cabana, a, a reencarnação ela entra mais na minha cabeça, ela entra mais no meu coração. Eu começo a balizar, tento, né, pelo menos os meus julgamentos e tal, sempre sob a ótica das reencarnações. Eu percebo que, da maneira geral, os espíritas, e eu também tenho muita dificuldade ainda em relação a isso, não usam, não entendem e não tem como luz, como norte, as reencarnações sucessivas e progressivas, que faz toda a diferença. Você acreditar que a sua vida é única, essa existência é única, e você acreditar que essa é apenas uma pequena existência, parte da sua existência total. E isso tudo para falar que o assunto de hoje é sobre considerações sobre a pluralidade das existências. E uma outra coisa que, né, fala bem sobre a questão das reencarnações é que a justiça divina está na reencarnação. Seria muito difícil entender Deus sem o processo reencarnatório. É a questão 222 do Livro dos Espíritos. Não é novo o dogma da reencarnação. A doutrina espírita não é uma invenção moderna. Sendo ela uma lei da natureza,
o Espiritismo existe desde a origem dos tempos. Lá na questão 222, ele fala que Pitágoras não foi o autor do sistema de metempsicose. Os filósofos indianos e egípcios já tinham, desde tempos imemoriais, essa ideia. A transmigração das almas era uma crença comum, aceita pelos homens mais eminentes. Como foi adquirida é ignorado, né? E uma ideia não atravessa séculos e séculos, convencendo com lógica homens inteligentes, se não tivesse algo de sério. Só um minuto. E o tempo longo dessa crença da reencarnação, não é um obstáculo, muito pelo contrário, é uma prova a seu favor. Porém, há uma profunda diferença entre metempsicose e a moderna doutrina da reencarnação. Examinemos de maneira neutra as hipóteses da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas e vejamos o que diz a razão sem superstições. Unicidade das existências. A ideia de voltar à Terra ou outro planeta várias vezes pode parecer, em princípio, né? Pode parecer uma roubada, como diz a molecada. Né? Uma existência já deu, tá bacana. Uma existência eu já resolvi meu problema aqui e volto para a vida espiritual. Tipo assim, vamos resolver isso com o que a gente já tem, vamos resolver nessa existência. Né? Porque voltar à Terra e passar por tudo que já passamos nessa atual existência outra vez. Não, obrigado. E é até compreensível, né? As existências, de uma maneira geral, são bem difíceis, bem duras. Mas querer ou não querer acreditar nas reencarnações sucessivas e progressivas não depende de nós. É uma lei da natureza. É uma lei divina. E quem vai discutir com Deus? Quem vai discordar de Deus? Deus não nos consultou sobre isso. Gostando ou não, vamos reencarnar e passaremos pelo que teremos que passar. Até porque a reencarnação não é tão terrível como parece. As nossas existências, né, vão depender sempre de nós mesmos, da nossa evolução e da nossa disposição de colocar em prática o que estamos aprendendo. E tem uma pergunta básica, né? A pergunta basilar, que é a seguinte. Existe vida após o desencarne? Uma coisa é não acreditar na continuação da vida após o seu desencarne, e a outra é acreditar na continuação da vida, mas acreditar na unicidade das existências. Se alguém acredita que morreu, acabou, no princípio inviabiliza qualquer conversa, né, se for convicto nessa ideia. Até para ser ateu tem que ter fé. Mas se acredita que o espírito, né, a alma, sobrevive ao desencarne, a coisa muda de conversa. E é possível argumentar com a seguinte afirmação. A reencarnação é uma questão de justiça, disse Allan Kardec. Deus não condenaria seus filhos a penas eternas. Seja a crença na multiplicidade ou na unicidade das existências, é condição indispensável à prática do bem. Acreditando numa única vida ou nas reencarnações sucessivas e progressivas, nós temos que acreditar
e temos que praticar o bem. Porém, tem uma outra teoria que diz o seguinte: se a alma volta para um todo, né? A alma volta para um todo e perde a sua individualidade. Nesse caso, a prática do bem seria totalmente dispensável. E isso não faz sentido. Não faz sentido esse tipo de julgamento. Voltar a um todo, fazer parte de um todo, depois de uma existência. Não seria justo. Se tem uma coisa que Deus é bom e justo, na verdade. Emmanuel disse o seguinte sobre a interindependência, para que a gente possa entender o que a gente está fazendo aqui, ou pelo menos tentar. A interindependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não esqueças que devemos a todas as criaturas compreensão que se exprima através da tolerância e bondade. Emmanuel. A interindependência. É o regime instituído por Deus. Dependemos, as pessoas dependem da gente e a gente depende das pessoas. E é um dos fatores que vai fazer esse planeta evoluir. Quanto mais a gente entender isso, talvez mais rápido, né? Vai esse processo de mudança de estágio, de provas e expiações para a regeneração, a Terra. Porque Deus, soberanamente bom como é, impõe ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e atribuições. É perturbadora a ideia de sofrer em toda a eternidade por conta de erros em poucos anos, em alguns poucos anos. É consoladora a ideia oposta, né? Que nos permite a esperança do acerto e da evolução. Se aos homens fosse dada a oportunidade, ninguém iria escolher o julgamento sem apelação. É claro, eu tenho duas oportunidades. Uma é viver 100 anos, 75 anos, que é a média da existência, que é a média de vida do brasileiro hoje em dia, e vou ser julgado. Muito provavelmente esses 75 anos que eu vivi, e a maioria das pessoas, a gente vai errar em muito, muito, muito. Nós somos condizentes com o planeta que nós existimos, então nós temos muitas dívidas. Então, nosso julgamento, o que vai acontecer? Inferno eterno. E isso não faz sentido. Seria mais fácil, e se eu tenho a opção de apelar, eu ia apelar pela reencarnação sucessiva e progressiva. Afinal, a eternidade, eu estava pensando, a eternidade é um tempo muito grande. A eternidade, por exemplo, é muito maior do que 1 milhão de anos. Quer dizer que eu vivi 75 anos, errei, e vou pagar mais do que 1 milhão de anos no fogo eterno, né? Nas labaredas do inferno, tomando chibatada e tal. Isso não faz sentido. É mais fácil eu apelar e falar, pô, vamos parcelar isso, me permite reencarnar para que eu possa passar pelas provas e pelas expiações que eu mereço e ao mesmo tempo evoluir. Então eu encarno e desencarno nessas circunstâncias, né? Para aprender e para evoluir. Essa é a apelação. Acho que ninguém ia fazer diferente. Lá perante no juízo, lá após a morte, a gente faz excelência. Eu gostaria de argumentar, se fosse dada a oportunidade, mas nem precisa isso, porque a reencarnação existe, pelo menos nós acreditamos, e isso é reconfortante, em todos os aspectos. Disse um filósofo, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Desculpa eu beber água que fico ressecado. O mesmo poderia dizer da pluralidade das existências, né? Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Se as reencarnações não existissem, seria necessário inventar a reencarnação. O mesmo,
E vamos lá. Aí Kardec lá formula algumas perguntas. Se a alma nasce com o corpo, perguntamos, por que tem aptidões diversas das ideias que a educação lhe fez adquirir? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam? Donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. É complicado. Se fosse uma única vida, não tem como explicar. Por que há selvagens e há civilizados? A pergunta foi feita há mais de 150 anos atrás. Então, assim, cada vez menos, né, a gente tem tribo, né, ou dizimada, enfim, por diversos motivos, né, as tribos ou algo semelhante já não existe tanto. Porém, entre os civilizados, né, nós, aqui, né, nós urbanoides, nós aqui na cidade, cada vez mais entre nós nascem ainda muitos incivilizados, espíritos que não teriam condições, quer dizer, não teriam condições é bobagem, mas que não se estaria adequado, em princípio, no nosso modo de ver. Mas está adequado porque nós estamos num planeta de provas e expiações. O que ele diz como não explicar essa diferença de civilizados e incivilizados sem a reencarnação. Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? Porque a inata superioridade concedida a algumas almas corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e o amor que ele consagra igualmente às suas criaturas? As reencarnações sucessiva e progressiva, as existências anteriores de cada alma respondem essas perguntas. A quantidade de reencarnações e o progresso alcançado determinarão que o espírito seja mais ou menos evoluído. Kardec dá o seguinte exemplo. Reunir em certo dia 1 milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos, supondo que um véu encubra todos os dias precedentes ao que os reuniste, e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Vai reunir 1000 pessoas de 1 a 80 anos, botar lá num palco e uma cortina tampando. Quando a cortina abre, a assistência vai achar que todos nasceram naquele momento, todos surgiram naquele momento. Então, perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, verde a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos torna explicado. Né? Então, colocamos lá 1000 pessoas, né, de 1 a 80 anos. Abriu a cortina, tem aquelas 80 pessoas, e tu vai falar, ué, mas aquela ali tem 1 ano, é pequenininha, aquele ali tem 80 anos e é muito maior, aquele ali é ignorante, aquele ali é instruído, aquele ali é forte, aquele ali, enfim, as diferenças são muito grandes, não tem como explicar isso, não dá para explicar isso, não faz sentido, né? Por isso
as reencarnações, o que ele quer dizer é exatamente isso. Por que uma pessoa tem mais possibilidades e menos possibilidades que outras? Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade desaparece. Acabou a injustiça. Analisaremos os fatos sabendo que existe um passado, apesar de só vermos o presente. E então o julgamento é justo e imparcial. Não conhecemos outra maneira para justificar as desigualdades da aptidão e de desenvolvimento intelectual e moral. Mas isso da reencarnação, a gente já tem aqui, a maioria dos espíritas, o cara para ser espírita tem que acreditar nas reencarnações sucessivas e progressivas, senão não faz o menor sentido. Mas normalmente a gente tem aqui, ó, na cabeça, a questão das reencarnações. Todo mundo acredita e tal, só que a gente não tem ainda no coração. A gente precisa estar com essa questão da reencarnação, das reencarnações progressivas e sucessivas, direto, para que a gente possa ter uma amplidão, me foge a palavra, uma coisa mais ampla, né, sobre a vida. Eu não posso esquecer das reencarnações, porque senão vou ser injusto. Eu provavelmente fui, e todos nós fomos perdoados trocentas vezes nos nossos erros que nós cometemos em outras encarnações, e talvez nos julgando um pouco mais evoluído do que alguns irmãos que estão aqui na Terra. Se nós fomos perdoados e cometemos erros absurdos, nós temos que entender isso também, né? E quando a gente vê a questão das reencarnações, fica mais fácil de perdoar, de aceitar, de entender, de ser mais benevolente, de ser mais paciente, de ter empatia. Eu não sei se eu já li isso aqui. Não conhecemos outra maneira para justificar a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. Acho que eu já li. Ao analisarmos o futuro da alma, encontramos questionamentos semelhantes. Se só existisse uma vida para decidir o nosso futuro, qual a perspectiva em relação ao homem selvagem e o civilizado? O homem que trabalhou a vida toda para melhorar-se e outro que se conservou em grau inferior, não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade, né? Então, na verdade, isso é uma pergunta. O homem que trabalhou a vida toda para melhorar-se e outro que se conservou em grau inferior, não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade. E os que morreram na infância e não tiveram oportunidade de fazer o bem ou o mal, morre com 1 ano de idade, com 2, com 5, com 10 que seja, não teve tempo. Ele não tem nada para apresentar, nem de bom nem de ruim. Como é que faz o julgamento nesse caso? E tantas outras perguntas, né? Agora, quais existências consecutivas, as reencarnações, tudo se explica, né? Quase tudo. O que ninguém pode fazer em uma existência, faça em outra. Ninguém escapa da lei do progresso. Ninguém fica excluído da felicidade suprema. O que teria sido da religião se insistisse em se opor à ciência? Expulsaria os que não acreditam no movimento do Sol em torno da Terra ou nos 6 dias da criação? Quando ficou provada a evidência, a Igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência. Quando Galileu disse que a Terra é que gira em torno do Sol, não o Sol em torno da Terra, a gente sabe o que aconteceu, né? Só 320 anos, eu acho, depois é que a Igreja veio reconhecer isso, em 1992, se não me engano,
o erro, né? Eles já sabiam, mas reconhecer oficialmente não. Quando ficou evidente que a Terra não roda, que o Sol não roda em torno da Terra, e que se a Terra é que roda em torno do Sol, a igreja teve que reconhecer que estava errado, que a ciência estava certa. Não é só porque ela tem um dogma ou uma convicção que, quando é provado, ela vai se manter no erro. Isso acontece, né? E vai acontecer com as reencarnações. Talvez seja muito menor do que se pensa a distância que separa a igreja da doutrina das vidas sucessivas. O princípio da reencarnação, o princípio da reencarnação está em muitas passagens de modo explícito no Evangelho. Eu estou lendo a gente está fazendo todos os dias aqui em casa, às 9 horas, como foi proposto, né? Que a gente fizesse proposto pela cabana, né? Fizesse uma prece, uma prece, né? Para esse momento que a gente está passando. E aí a gente está lendo agora Boa Nova. E o Cristo sempre fala sobre isso. Quando os discípulos perguntam para ele, mas não dá para amenizar, para melhorar um pouco a questão da matéria, da posse, das dificuldades que a gente tem na Terra, ele diz, você não está entendendo. Isso não tem importância quase nenhuma. E ele cita lá até que o César da vez lá, né, o imperador, um dia ele vai rolar do trono purpurado, né, para o túmulo. E como todo mundo, ele vai ter que apresentar suas contas. Então, Jesus... Desculpa, eu me perdi aqui, mas voltando à questão as passagens que comprovam a reencarnação no Evangelho. Jesus: é certo que Elias há de vir e que se restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele falava, quer dizer, João Batista era a reencarnação de Elias. Porque João Batista foi Elias, houve reencarnação do espírito de Elias no corpo de João Batista. Aspas. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Não é porque veio dos espíritos que nós acreditamos na pluralidade das existências. Essa doutrina nos pareceu a mais lógica e ela resolve questões insolúveis. A ideia da reencarnação é, antes de tudo, lógica. Chegará o dia em que todos os que pensam diferente se renderão às evidências no processo reencarnatório. A doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável. E a reencarnação, ela é altamente consoladora, ela é reconfortante e rigorosamente justa. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode retornar ao ventre de sua mãe para nascer outra vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de que eu tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Era isso, quase meia hora.
Enfim, eu acho, além de muito reconfortante acreditar nas reencarnações, ela dá força para que a gente possa passar pelas dificuldades. Quando a gente tem dor física, quando a gente passa por um problema sério de saúde, saber que provavelmente a gente está acertando algumas arestas, pagando algumas contas, saber que isso também passa, e sabendo que a dívida talvez seja grande, a gente aceita com mais resignação os desígnios de Deus. Mas também nós seremos mais perseverantes, porque sabemos que do nosso comportamento, da nossa atitude, vai depender as nossas vidas futuras. Se vão ser mais fáceis, no sentido de menos dor, ou mais difíceis. Era isso. Obrigado.